Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Resenha do PC. E você sabe, né, para você ser notificado de todos os episódios, basta você ir lá no YouTube, clicar lá no sininho para ser notificado dos próximos episódios, ou entrar no nosso portal do Procurement Club, que é o Procurement Digital, procurementdigitalojunto.com.br, e lá você acessa todos os capítulos, todo o nosso acervo digital está por ali. E hoje, um episódio super especial, porque a gente tem conosco aqui Marcinho Eiras. Obrigado. Marcinho, você sabe que eu já estou te caçando para conversar há algum tempo. Eu me sinto mal você falar isso, porque parece que eu estou com frescura. Mas, primeiro, feliz de você trazer para o mundo corporativo um assunto diferente, né, para o pessoal que acompanha aí. Mas né? Você sabe que tem muitos RHs, vamos dizer assim, nas empresas, que entendem que a música é um atributo interessante para complementar a competência de líderes, principalmente. Que legal. Tal, que trabalha competências diferentes, que é importante ter essa questão da música. Não, mas você sabe que a gente não espera o alcance hoje da gente, a gente não sabe quem está alcançando, né? Nem onde, né? Mas um dos casos que eu comentei agora, a gente almoçou juntos, né? Comentando com o Sora, da Level, que o Ale Costa, da Cacau Show, é um empresário gigantesco, ele é um cara que vive de música e nos aproximou de uma coisa inusitada, assim, através da música eu fiquei amigo do Alexandre. Então, eu acho inteligentíssimo ele fazer o que ele faz na empresa dele, isso é contagiante, né? E para mim, assim, é sensacional, porque a gente conseguiu juntar até meu trabalho, de certa forma, dentro de uma empresa gigantesca, uma visibilidade para pessoas diferentes, sabe? Então, eu acho incrível quem tem essa frente. Outros escritórios também que eu sei que fazem isso, né? E cria conexão, né? Cria, porque assim, isso parte, às vezes, seja um CEO ou um diretor que tem como você que gosta de me trazer, né? Eu acho que se fosse um cara que a música talvez não seja tão importante, eu não estaria aqui, né? Então, essas conexões são muito saudáveis, né? Sem dúvida, saudáveis. sem dúvida. E geralmente negócios são fechados em ambientes de happy hour, Fato. pós-negócio, enfim. Eu acho não estaria à toa, né? Tem não um porquê. estaria à toa, exato. Então eu acho sensacional. Mas olha, antes de até entrar mais no assunto da música, a gente vai falar bastante sobre, eu acho legal você contar a tua história, né, Marcinho, para quem está assistindo. Como é que você caiu nesse negócio da música? Como é que ela surgiu para você? As credenciais, né? Então, porque eu acho legal isso, um pouco da história, porque a gente às vezes dá o currículo, né, e não conta um pouco da história. Claro que a história é longa, mas eu tenho uma família de músicos, onde a música nas minhas reuniões de família era muito comum, né? E não música amadora, música profissional. Então, meu tio é um músico profissional, meu avô era um músico profissional, meu avô tocava acordeon, da parte da minha mãe. Da parte do meu pai, a minha avó tocava piano de ouvido. Então, tinha-se havia um piano na casa de uma tia-avó minha, bem velhinha. Essa história eu conto muito, já contei muito pro pessoal da música. Era um piano que ficava numa sala na casa dela, num apartamento gigante dela. E tinha que lavar a mão para tocar, levantar. Eu lembro do cheiro do feltro, daquele feltrinho que vai entre a tampa e as teclas do piano. Então, eu colocava o feltro atrás da tampa, para não machucar o piano, eu colocava. Então, aquilo, estou falando de 3 anos de idade. Então, eu tenho essa lembrança do piano me fascinar. E aí, meus pais, ali a história começa nesse piano. Então, eu ia na casa dessa minha tia-avó com os meus pais, lá aos domingos de família, e eu ficava querendo ir no piano e tocando, e eles começaram a ouvir que eu tinha facilidade. Era meio esperado, meu e do meu irmão, essa facilidade por conta da família. E ali meu pai acabou comprando esse piano dessa minha tia, e esse piano começa a minha história ligado à música. Teu irmão também seguiu? Ele não seguiu, mas é um cara que também tem ouvido, né? A gente fala tocar de ouvido, né? Que é uma coisa natural. A gente nasceu com esse negócio do ouvido, né? Tem ouvido absoluto, que é o cara que distingue nota, não é o meu caso, mas eu nasci com ouvido, com a facilidade. Se você for incentivado, certamente você vai tocar alguma coisa. E no piano foi minha porta de entrada, porque o piano é um instrumento simples de você tocar a princípio, né? Talvez o piano é o instrumento mais completo e mais complexo, mas é o mais simples da mecânica, né? Você vai, toca, aperta e sai o som. É uma tecla, né? E é um instrumento considerado de percussão, né? Por incrível que pareça, porque o martelo faz o trabalho, né? E o violão já são 2 movimentos, né? Você tem que colocar a mão aqui, apertar e tocar com essa mão para sair o som da corda. Então o piano é muito didático, assim, né? Simples, né? E o piano foi minha primeira paixão. E aí eu cresci nos anos 80, né? Eu fui adolescente nos anos 80. Então, nos 80, você também, acho que é meu contemporâneo, Exato. Sabe o que aconteceu com a música pop nacional. Era assim, se você não soubesse uma música pop, você não era um ser humano normal da época. E aí eu comecei a me interessar por violão e guitarra, porque era o instrumento da moda na época, né? Todas as bandas, as bandas nacionais, né? Paralamas de Sucesso, o Traje a Rigor, Capital Inicial, as festinhas eram ao som dessas bandas. Lulu Santos, Marina, que você até cantou no caminho para mim agora, um trecho de uma letra dela.
E, então essas bandas, esses músicos, esses artistas eram os que faziam o meu fundo musical. E as bandas internacionais do heavy metal, por exemplo. Então Van Halen, que foi meu grande ídolo da guitarra, ainda é meu grande ídolo da guitarra. Aí as bandas AC/DC, Black Sabbath, e um pouco dos Beatles que eu também peguei, Led Zeppelin. Então a gente nos anos 80 era tudo com esse fundo musical, creio eu, sabe? Onde você ia numa festa tinha isso. E eu comecei a entender aquilo e fui pro violão. Então fazendo bem um resumo. E meu tio músico me deu uma primeira guitarra. E aí foi minha paixão, amor à primeira vista. Depois que eu peguei a primeira guitarra, esqueci o piano. E nesse meio tempo, bateria. Porque também pelo rock, né, nacional, assim, todos os meus colegas, amiguinhos de escola estavam começando a se interessar, né? Então tinha bateria, tinha guitarra e tinha contrabaixo. Eram esses 3 instrumentos, então bateria, e eu escolhi a guitarra nesses 3, aí acho que foi o que eu mais gostei. E como é que você, quando que você entendeu que você ia, a música ia ser seu modo de vida, por exemplo? Que ia sair daquela história do barato, da turminha e ia virar então, porque eu falei, é difícil resumir, mas os festivais de escola, eu acho que festivais na época que eu estudei, tinha-se muito festival em escola, quase toda escola tinha seu próprio festival e tinha os maiores. Por exemplo, Objetivo tinha o FICO, que é o Festival Interno do Colégio Objetivo. Pra vocês fazerem uma ideia, para quem não tem mais esse festival, mas o Objetivo é um colégio gigante, com muitas unidades. Eles faziam um show final no ginásio do Ibirapuera e as atrações eram os artistas gigantescos. Então a gente tinha aquela triagem do festival na escola mesmo, nas unidades, depois todas as unidades iam para o Ibirapuera disputar a final e as bandas contratadas eram os Paralamas, essas que eu falei, o Traje a Rigor, a RPM. E ali então, nesse momento, eu fui para um palco, né, através dos festivais. Então eu participei do Festival do Arquidiocesano, ganhei o Festival do Arquidiocesano. Não fui nem aluno, meu irmão era aluno, eu fui com uma música minha super divertida, ganhamos o festival. Então isso foi um incentivo gigantesco. Como é que foi para você, assim, subir no palco a primeira vez, com uma galera ali? André, eu nem lembro, era tanto nervoso, de verdade. Quando acabava, mas já foi, era um negócio desse nível. Com plateia grande, o que eu falei, a mesma plateia que estava para ver o Paralamas Sucesso estava para ver as bandas que estavam concorrendo. Só que aí com torcida, era pior ainda. Então a torcida... Tinha torcida a favor e contra também. Completamente. Eu lembro que num dos ficos, eu ganhei um fico. Mas perdi 2, né? Perdi não, fiquei em terceiro, quinto e acabei o último que eu participei, eu ganhei. Com uma música minha também. Já cantando, o primeiro a gente tinha um vocalista, o cara tomou uma moeda na testa, sangrou. Um cara jogou uma moeda... E eu nem vi isso acontecer. A gente entrou pra tocar, era aquela coisa, liga a guitarra, liga o pedal, sai tocando. Não tinha passagem de som, ensaiozinho, né? É muito difícil. E a gente sem experiência nenhuma. Lembra que a gente entrou, ele fez assim na cabeça, cantou a música, depois tudo sangrando aqui. Algum rival lá de outra unidade jogou uma moeda. E não tinha como parar, ele ficou com gelo. Foi meio traumático pra gente. Eu não vi isso acontecer. De tão nervoso que eu tava com a minha guitarra. Então era muito nervosismo. Mas ao mesmo tempo, você falou bem, vem aquele bichinho. Que legal. Que legal. Quando eu ganhei foi muito legal, porque quando eu ganhei, eu já estava tocando melhor, então eu já estava atuando como profissional. E o que é um profissional? E acho que até hoje não muda muito, né? É você ganhar seu primeiro cachê, nada mais além disso. Você ir num barzinho, num restaurante, num evento, e o cara te pagar para você tocar. Então você já vai com uma recompensa, não é simplesmente se expor, né? E o festival é o prêmio, que você nem sempre ganha, mas a visibilidade. O festival tinha muita gente que vinha. Então existia um programa onde só a letra ficava ali, o pessoal cantava junto. Então, isso é uma experiência legal também. A torcida a favor aprende só a letra para cantar junto com você. Então, quando você faz assim, toca e canta uma letra que você fez, cara. Então, isso não sai mais de você. Você quer aquilo de novo, como se fosse uma droga. Eu quero um pouquinho daquilo de novo. Do aplauso, Aí, fora a música, né? O solo da guitarra, no caso da guitarra, né? O solo, tocar junto, a harmonia, todo mundo junto. É uma coisa muito legal. E... você ter seus ídolos, né, como referência, você de repente está fazendo um pouco daquilo ali, um pouquinho, né? Sentir um ídolo seu no palco também, né? Então... Teve alguma experiência nessa época, né, de que... Assim, eu entendi que tem as bandas como vocês estavam começando e depois tinha o show das que estavam, né, de algum artista mais consagrado na época. Poxa, que legal, tal música. Algumas. Só terminar quando eu ganhei o festival, né? Eu lembro que inesquecível, né? É uma música minha, eu toquei com 2 guitarras ao mesmo, eu já usava a técnica da que eu uso, que é bem diferente. Eu tocando com 2 guitarras, então eu lembro que eu tinha um show à noite no Café Piu Piu, para quem não é de São Paulo. O Café Piu Piu é um lugar emblemático aqui em São Paulo, onde muita banda passou.
E tava no auge do Café Piu Piu, eu marcava meus showzinhos lá, levava meu público, né? E convidava meus amigos, enfim, e o público que ia porque já me conhecia. Então eu terminei o FICO, a apresentação no Festival do Colégio Objetivo, e eu lembro que o cara organizador, né, que até hoje é organizador desse festival, o Eurico, ele pegou na minha mão, eu ganhei melhor guitarrista. Aí eu fui cumprimentá-lo para dizer tchau, ele, não, espera, fica mais um pouco. Eu falei, caramba, já ganhei um troféu, será que eu vou ganhar alguma outra coisa? E fui o primeiro colocado. Eu lembro que eu peguei o troféu, 2 troféus, e cheguei à noite com os troféus lá. E, nossa, foi... Enfim, eu não tinha como transmitir isso na época, né? Como hoje você faz uma live ou YouTube, não tinha. Só eu vi aquilo e quem tava lá viu. Então eu cheguei contando pra minha mãe não viu isso acontecer, sabe? Mãe, eu ganhei, você não tem noção, 2 troféus. Enfim, é muito legal. Você fez uma pergunta muito legal. Eu tava tocando uma vez numa feira, que era um outro ponto de visibilidade. As feiras de música, que não tem mais, né? Tem as regionais, mas tinha uma grande, chamava Expo Music. Era uma feira internacional, acontecia em São Paulo. Eu andei por muitos anos anônimo por essa feira para mostrar o meu trabalho. Então pedia para tocar, posso pintar a guitarra? Para me mostrar, né? E numa dessas situações, o Herbert Viana estava dando uma entrevista. Para quem não sabe, o Herbert Viana é o vocalista do Paralamas do Sucesso, a banda da minha época, da nossa época. E o Herbert estava dando uma entrevista e eu, de cara de pau, peguei a guitarra, comecei a tocar. A hora que ele viu, ele parou a entrevista e foi lá falar comigo. E reencontrei ele no FICO. E quando ele me viu, ele... O que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei, cara, eu tô concorrendo lá. Ele, você tá brincando? Aí ele, meu, esse cara toca muito. E aquele grupinho que viu ele falar isso, putz, cara, que legal, que credencial, né? O cara falar isso pra mim ali, né? E, enfim. E num FICO que eu ganhei, os jurados eram do Rádio Táxi, cara. Uma banda, pra quem não conhece, a gente tava falando muito de que as pessoas esquecem. É bom falar as referências, claro, né? Não tem problema. Rádio Táxi é uma banda dos anos 80, entre umas dessas que eu falei era o Rádio Táxi, que eu gostava muito porque o guitarrista era o Vander Tafo. Falecido Vander Tafo, era um cara que fazia solos, era um cara virtuoso, perto dos outros guitarristas das outras bandas, né? Tinha o Vander, tinha o Edgar Escandurra, do Ira, que também era um guitarrista conceituado, o Pepeu Gomes, né? Ainda são, né? Ainda são. E o próprio Lulu Santos é um excelente guitarrista, então é uma super referência para a minha época, né, do pop. E o Vander Tafo, junto com o grupo Rádio Táxi, eram jurados desse festival, quando eu ganhei. Quando acabou o festival, um amigo em comum falou, os caras querem conhecer você. E aí foram na coxia, pra que coxia é a traseira do palco ali, né, os bastidores do palco. Foram até a coxia, me conheceu, eu era super novo. E aí entra uma história engraçada, porque eles queriam uma frente nova pro Rádio Táxi. Queriam jovens, né? Queriam jovens talentosos, para renovar a banda. A banda já estava envelhecida, o Vander estava com um outro projeto, junto com o Lee Marcucci. E para quem não, só para ilustrar, o Rádio Táxi vem do Tutti Frutti, que era a banda da Rita Lee. A Rita Lee tinha uma banda fixa que chamava Tutti Frutti e o Tutti Frutti virou o Rádio Táxi. Então o Rádio Táxi cantava algumas músicas da Rita Lee, inclusive Coisas de Casal. É uma música que a Rita Lee fez pro Rádio Táxi. Então o sucesso do Rádio Táxi são, para quem não sabe, a música Eva, que depois a Ivete Sangalo gravou. Aliás, a maioria das pessoas conhece mais na versão muito mais na versão da Ivete Sangalo do que do Rádio Táxi. Porque o Rádio Táxi é uma versão bem diferente. Uma versão mais rock. Mais rock, E a Ivete gravou como... Uma versão mais... Axé. Né? É isso aí. Estragou um pouco. A gente corta esse pedaço. Tô brincando. Não, tô brincando. E a gente já fez, enfim, na época a gente fez video show, tem isso no YouTube, né? A Banda Eva invadindo, o Rádio Táxi invadindo o estúdio da Banda Eva pra gente se conhecer e tal. Isso muito tempo atrás. E aí eu acabei entrando no Rádio Táxi com uma nova formação. Então mantiveram o primeiro vocalista, o baterista que tinha o nome da banda. E entramos em 3 novas carinhas pro Rádio Táxi. Isso foi muito legal pra mim, porque eram músicas que eu conhecia da minha época de adolescente, como Garota Dourada, Eva, Sanduíche de Coração, que foi de uma novela da Globo, que chamava-se Pão Pão Beijo Beijo. Isso é muito antigo. Você Se Esconde, que foi da novela Selva de Pedra. Garota Dourada, que é a música do Nelson Motta, essa música. Foi do filme Garota Dourada. A música eu lembro, não lembrava que era do Nelson Motta. Do Nelson Motta. E a Eva, cara, a Eva é uma coisa engraçada. A Eva é uma versão italiana, não é nem brasileira essa música. E era a última do lado B e é a música que mais estourou da história do Rádio Táxi até hoje. E tinha algumas outras lá. Depois tinha aquela que até o Felipe Dilon gravou depois, que é Um Amor de Verão, né? Um amor de verão, tem um sol particular. E tem aquela Dentro do Coração, que se eu falo o nome, ninguém aqui no estúdio sabe, mas se eu cantar você vai saber que é. Põe devagar,
Põe devagarinho, que é pra não machucar. Lembra disso? Lembro. E o politicamente incorreto. Incorreto, por isso que o nome era Dentro do Coração. Põe bem de mansinho, põe devagarinho dentro do coração. Tem que pegar esse trechinho pra dar um nome pra não ser põe devagar. Mas você gravou todas essas faixas? Não, a gente regravou. Você regravou? Então a gente regravou uma versão de Eva, meio que reggae pra ficar moderno, e algumas outras. Então a gente tinha, era o disco, eram acho que 14 músicas, o disco novo, 7 sucessos e 7 inéditas. Mas, de fato, onde a gente ia com essa tentativa de volta da banda, eles queriam as antigas. Não tinha jeito, eles só queriam ouvir os sucessos. E eu penso que, analisando, quase nenhuma banda se desprendeu do sucesso, né? Poucas conseguiram se reciclar e se renovar. Assim, só fazendo um parênteses aqui, né? Claro. Senão não paro mais de falar também. Não, mas música é uma coisa que a gente vai fazer um programa de 5 horas aqui, já vai preparar. Vamos botar a gente para fora. Não, mas assim, um dos artistas que eu mais admiro, embora a música dele em si não é nem assim tão popular, talvez? Nem tão popular no Brasil e nem dos meus tão preferidos em relação à parte musical, mas o músico um dos que eu mais admiro é o David Bowie, porque o cara morreu sendo criativo, né? Aquele período dele de ser camaleão, na questão dele estar sempre se reinventando, fazendo coisa nova. O último disco que ele lançou, acho que saiu 2 dias antes dele morrer, uma coisa assim, que foi lançado, né? E às vezes eu fico assim, puxa vida, a gente tem tanto, voltando aos anos 80, nessas bandas que você citou, esses artistas todos, eu fico um pouco assim, poxa, por que eles não lançam uma coisa nova também? Pode ser repaginado até com a cara de hoje, ou de repente lança eu que não acesso esse conteúdo. Você acha que nesses exemplos, né, é um bloco, vamos dizer assim, do artista mesmo, que fica preso à época, ou de forma alguma. O mundo de hoje aqui não coloca o cara? É o que eu falei do Rádio Táxi, um exemplo bem interessante. Apesar que o Rádio Táxi, eles tiveram, a gente fala gap, né? Teve aquele vão entre o sucesso e a volta. O Rádio Táxi, ele nunca terminou, mas ele desapareceu da mídia por um tempo. Acho que todas essas que a gente comentou continuaram, de certa forma, né? Trabalhando a banda e tal. Então, o que aconteceu com o Rádio Táxi é um exemplo perfeito. A gente ia nos programas com a música nova para tocar, para ver se embalava alguma coisa nova, e eles queriam as antigas porque foi muito marcante. Então, o público não se renova. Então, assim, o pai passa para o filho aquelas mesmas músicas vamos dar exemplo do Traje a Rigor. Ele passa aquele disco antológico deles, tem um monte de sucesso, e aquelas músicas ficam na cabeça. Por mais que ele faça outra, o público não quer. Eles querem ir no show ouvir as antigas. O caso do Titãs, né, que fez uma turnê agora. O que aconteceu com o Titãs, os componentes foram se desmembrando por causa disso, aí esses componentes, sim, o Nando Reis fez bastante coisa nova, o Arnaldo Antunes também, né, eles foram se desmembrando, fazendo projetos, e aí até tudo bem. Mas quando se reúnem para fazer os sucessos antigos que o pessoal da época consome, levam os filhos para conhecer e tentar mostrar o que eles, né, um pouquinho do que eles viveram. Então a gente passou muito por isso, eu via muito isso. Eu ia na rádio, Eva, vocês vão tocar Eva, né? A gente foi no Jô, que era o programa assim, super disputado. E o próprio diretor, pessoalmente, falou, não, vocês vão tocar a Eva, né? Porque, putz, o pessoal conhece a Eva. Então, toca o que eles querem ouvir, a música nova não vai acontecer nada, é meio assim. Então, eu acho que é dos dois lados, né? E eles vão envelhecendo também, e o público rejuvenesce e não quer saber dos mais antigos, e a gente vai ficando querendo ouvir as mesmas coisas. Não quer, talvez a gente não aceite ouvir uma nova, né? Não sei. Eu acho que é uma série de fatores, mas basicamente o público não quer. Eles querem as antigas, querem aquele sucesso, querem ir pra ver a mesma coisa. E depois do Rádio Táxi, cara, vamos avançar. Vamos lá, boa. Então, você tem um histórico longo aí. Apesar da história do Rádio Táxi ser bem legal, assim, minha participação foi muito curta lá. Acho que eu fiquei 2 anos no máximo. A gente fez alguns shows, foi considerável alguns shows. Foi legal pra eu ter essa experiência de tocar pra público mais popular. Eu já estava gostando de jazz, tá mudando meu jeito, mas o Rádio Táxi me tentou. Eu lembro que quando eu entrei eu fiquei confuso com a proposta, mas apoiado por os amigos, não, vai, cara. Vai entender como funciona foi uma isso. Experiência importante. Muito. Saber como funcionava a rádio, tocar para público grande, por exemplo, de evento, como fala, de rodeio, né, de agropecuária, que essas feiras eram gigantescas, né, então tocar para 5 mil, 10 mil pessoas, 15 mil. Então eu nunca tinha, sabe, com uma música conhecida que você começa o acorde, eles vão a música inteira sozinho, você... Sabe, aproveitar o palco, até contato com fã que agarra você, mesmo sem saber quem você é. Foi uma experiência muito legal em vários sentidos, saber como funciona a máquina. E aí, logo depois, eu estava numa banda de um músico super importante brasileiro, de underground, que a gente chama, que é o Bocato. Ele é um trombonista que vem mais do jazz. Eu estava na banda do Bocato
Tinha saído do Rádio Táxi, estava transitando no jazz, assim, onde me fascinou muito o jazz. E aí o Bocato foi convidado para compor a banda do Faustão. E o Schiavon, o falecido Schiavon, super recente, era era o tecladista do RPM, junto com o Paulo Ricardo, né? E o Schiavon era amigo do Faustão, e o Faustão queria trocar a banda do programa. E aí o Bocato, estou tentando explicar por que essa conexão, né? O Bocato, trombonista, fazia os arranjos do RPM e tocava nos shows como banda de apoio. O próprio Paralamas tem os metais, né? O pessoal que toca sax, trombone, trompete, não são da banda, mas são contratados. No show você vai ver isso, às vezes um tecladista. E o Bocato fazia essa parte pro RPM. Quando o Faustão chamou o Schiavon, o Bocato falou, eu tenho os músicos para indicar. E me indicou nesse meio bolo. Foi assim, no meio do bolo ali, ele colocou eu e mais alguns músicos da banda que a gente já tinha. Ele meio que me bancou. Eu tenho um guitarrista que é esperto, já tocou um monte de lugar, já tocou em palco grande, já tocou em banda, e sabe principalmente fazer as coisas na hora como o Faustão queria. Aí nós fizemos um teste ali, eu fui parar no programa do Faustão, com o Bocato e com a banda do Schiavon, que o Schiavon era o nosso maestro, né? E ali fiquei 6 anos nessa banda e me deu muita visibilidade, porque o Faustão começou a puxar a banda mesmo, assim, ele queria que os merchants fossem feitos pela banda, ele trocou a banda e queria mudar a função da banda. Então ali foi um negócio muito legal pra mim também, conhecer televisão, que eu já transitava, já tinha ido no Jô, mas trabalhar na televisão, assim, né? Então fiquei lá 6 anos, toquei com, cara, que você pode falar quem você quiser, a gente tocou. Porque a ordem do Faustão era, o Zezé de Camargo está em Manaus. E se ele vier pro programa, ele quer ter uma banda que acompanhe o Zezé. Não precisa trazer a banda dele, que a gente não consegue. Então vem só os artistas, pega um jato, vem e vocês acompanham. Isso eu tô falando de Zezé, então era Marisa Monte, é tudo que você imaginar. A gente acompanha todo mundo que você pode imaginar. Ivete, os artistas grandes, pequenos, médios, lançamentos todos, assim, né? Enfim. Agora, fora da TV, o Marcinho, que outros artistas você citaria aqui que você também acompanhou, fez parte da banda, então, fez uma turnê? Vamos lá. Quando eu comecei a tocar diferente, com a minha técnica, que é bem peculiar, eu comecei a virar um artista também, sabe? Eu comecei a ter um nome, principalmente no meio musical, que é muito nichado, assim como o de vocês, assim, tem aquela coisa de... Tem os caras grandes que às vezes as pessoas não conhecem, né? Então eu era um desses caras, assim, junto com um monte de outros guitarristas que não eram de bandas nenhumas, mas tinham os nomes, né? E quem que alimentava isso? As revistas de rock, que é a Guitar Player, uma revista americana que depois saiu uma no Brasil. Então a gente era conhecido das revistas, porque não tinham as mídias, né, digitais ainda. Então as revistas que eu saía em capa de revista, saía no meio da revista, matérias. Então isso fomentava um mercado muito legal pra gente. Então quando eu entrei no Faustão, muita gente fala, que legal, o Marcinho Eiras entrou no Faustão. Porque eu já era conhecido do pessoal da guitarra, do pessoal musical, né, do nosso underground. Assim como esse Bocato que eu citei, é muito conhecido pra quem é músico, né? Todo mundo sabe o nome dele. E não nas grandes mídias, porém nos bastidores sim. Então, aquilo ali pra mim foi muito bom. Essa mídia, eu já tinha essa mídia. Então, paralelo ao Faustão, eu fazia muita coisa e impulsionou. Então, eu fazia muito workshop então, patrocínios de música, que pouca gente sabe que a gente tem muito. Então, as marcas de guitarras vão em cima desses músicos que são de alto nível para poder mostrar os instrumentos dele. Nem sempre dos artistas, mas dos músicos que estão com os artistas. Porque daí eu vou fazer um workshop numa loja, numa escola de música. Então isso pra mim era um mercado gigantesco, ainda é. Então eu era muito conhecido desse meio musical, sabe? Do nicho musical, assim, né? Aliás, assim, só fazendo um parênteses para quem não conhece, o Marcinho tem participado dos eventos do Procurement Club, né? Tem engrandecido os nossos eventos também, né? Fechei meu comentário. Legal, legal. Então, e aí você fala dos artistas. Então, Dominguinhos, por exemplo, que é pra mim, assim, um dos maiores músicos de todos os tempos do Brasil, assim, eu tive a oportunidade de tocar com ele porque eu tinha essa fama de ser um cara virtuoso, e o Dominguinhos gostava desses caras virtuosos pra tocar com ele. Então eu toquei com o Dominguinhos ali naquela época. A Negrali, tem tantos, a Patrícia Coelho, quem mais? Me foge até, mas assim, vários artistas que depois até ficaram maiores, na época não eram tão assim, né? Mas como eu tinha meu nome, eu não era muito chamado pros artistas. Eu era chamado para fazer duetos, né? Entendi. O próprio Derico, que tocou no Jô, eu fazia coisas com ele fora do programa, sabe? Então eu não tive muitas experiências com artistas, a não ser no Faustão, que era aquela miscelânea de artistas que eu conheci lá, muitos eu fiquei amigo, inclusive. Enfim. E dali do Faustão, eu fui parar uma coisa, outra aba que nós vamos abrir agora, né? Nesse meio tempo do Faustão, eu descobri a comédia na minha vida. Uma coisa muito, muito maluca também. Porque
como eu fazia muito workshop em escola, o meu workshop sempre foi muito divertido. Eu era o cara do fundão da escola e nesses workshops era muito livre, ainda é muito livre. O workshop ele não tem a responsabilidade de um show, onde você tem que tocar uma música atrás da outra. O workshop você para, eles perguntam, é interativo. A molecada senta, geralmente eu falo molecada porque são adolescentes na sua maioria, ou músicos que vão fazer essa batina de perguntas em você. Que guitarra você usa, o pedal que você usa, qual é o calibre da corda que você usa, como você fez isso, como você fez aquilo. E eu ilustrava esses workshops com histórias engraçadas da minha vivência no Faustão, do dia a dia do músico, que é muito engraçado, muito perrengue. E comecei a bolar histórias, e comecei a levar essas histórias pro shows que eu fazia, para um público que não era de comédia. E começou a dar certo, então fui incentivado, conta aquela história de novo, conta de novo aquilo no meio, e eu comecei a pontuar esses shows com histórias de stand-up. E eu nunca tinha ido no stand-up, nem sabia que tinha, assim, como era e tal, né? A não ser Chico Anísio, os caras que faziam da nossa época, lá o Jô fazia aquele stand-up. Você foi até entrevistado pelo Jô também. Sim, e aí eu lembro que eu comecei fazendo shows, aí eu fui dar uma entrevista no Pânico, no rádio, porque o Carioca, o Daniel Zuckerman, que é o impostor, né, para dar as referências, eles já iam me ver, já eram meus fãs, assim, eu falo isso, né, porque eles iam me ver tocar muito nos lugares que eu tocava, eles sempre frequentavam. E aí eu fiquei amigo do Carioca e eu falei, eu quero lançar um CDzinho que eu fiz lá no Pânico, eu fui lançar. E aí o Carioca já conhecia as minhas histórias. No Pânico ele fez eu contar as histórias lá. E aí tava chegando o Sterblit, tava chegando no Pânico nessa época. E quando ele me viu, ele, cara, eu preciso de um cara assim que nem você pra fazer um negócio comigo. Então eu saí do Faustão, eu fui direto pro trabalhar com o Sterblit, com comédia. Direto, a gente fez uma peça, depois fizemos mais 3, cara. Então eu fiquei 5 anos com o Edu, rodando o Brasil inteiro, com ele estourado, um personagem atrás do outro. Então ele estourou Fred Mercury prateado. Melhor do mundo, a gente fizemos uma peça. Poderoso Castigo, era assim, eram muitos personagens. A gente fez 3 peças, a última foi Poderoso Castigo, foi pra televisão. Eu comecei a fazer direção musical do Pânico na TV. Porque primeiro era Pânico na Rede TV, depois foi Pânico na Band. Então eu fiz essa transição com eles. Então tudo que você ouvia de áudio do Pânico era eu que fazia. Aí conheci todo o elenco, né? Então eles iam muito gravar, eu tinha um estúdio na minha casa, como o seu, um estúdio pequeno onde eu gravava as coisas na minha casa, hoje em dia é mais ou menos assim, mesmo que funciona. Então eu conheci todo o elenco. Aí depois fazer um programa com o Ceará do Pânico, no Multishow. E aí a gente estava até comentando fora do ar, né, que quando você é estigmatizado com TV ou com qualquer outro nicho, as pessoas te associam muito, né? O cara sabe fazer TV. Acabei parando no Jô, cara, porque o Tomate, o guitarrista, quando eu tava com o Edu viajando, o Tomate teve a gripe suína, o H1N1, foi uma meio pandemia também, uma época, para quem lembra. O Tomate ficou em coma e etc. E eu fui substituí-lo no Jô, a tocar com o Sexteto na época. E aí fiquei 1 ano no programa. Então TV, mas assim, conheci o Derico, já tinha, a produção é comum, né, entre o Jô e o Faustão, então já conhecia quase todo mundo da Contra-Regra, os câmeras, eram todos meus amigos. Então para mim só foi mais um lugar de trabalho incrível, assim, né? Então, o próprio Ceará, quando me levou pro Multishow, é porque me via no Jô. Eu tava lá no Pânico. Então, assim, uma coisa foi levando a outra, meio que naturalmente, sabe? E hoje, o Marcinho, passado essa... Você falou do início lá dos festivais, né? Estudantis festival e tal. É o começo de tudo, sem Depois dúvida. a experiência na Banda Eva, né? Com banda Rádio e Táxi. tal. Desculpa. Rádio Táxi. Banda Eva, Rádio Táxi. Agora chegou na TV, nessa jornada de TV. Cara, e hoje, cara? Como é que tá... qual o projeto, né, que você está engajado? Então, a TV, de fato, diminuiu muito as demandas em televisão, né? Acho que quase nenhum programa mais tem banda ao vivo, mudou muito, a não ser... o streaming também tirou muita audiência deles, né? Isso, total, assim, enfim. Então, na TV, o meu último programa foi o Jô Soares mesmo, que eu fiz, assim, oficial de trabalho. Fiz até uma rede TV com aquela menina das finanças, esqueci o nome dela agora. Fizemos uns pilotos ali. Foi a última aparição minha de TV, esqueci o nome dela, uma menina que é grande, acho que o maior canal de finanças é o dela. E ela, porque por causa de trocadilho eu fui parar lá, por causa mais até da comédia de vinhetas que eu fazia em TV. Enfim, eu esqueci o nome dela agora, mas certamente vocês conhecem. E aí eu sempre fiz meu trabalho paralelo, lembra que eu falei até do Faustão, eu deixei bem claro, porque eu trabalhei muito mais naquela época, porque potencializou, fiquei um pouco mais conhecido, porque a TV te traz um público diferente. Verdade. Então muita gente ia me ver nos workshops que eu ia, às vezes vazio, 30 pessoas, começou a lotar mais porque eu estava na TV. Queriam conhecer o cara da TV.
durante a minha passagem pelo Faustão, tudo que eu fazia potencializou muito, porque eu estava numa mídia gigantesca. Apesar que as pessoas não exatamente estavam lá para me ver nem ver a banda, eu estava sempre aparecendo. Então, tudo que eu fazia de workshop, escola, comecei a ser muito mais requisitado porque a credencial era mais simples. Eu brinco até, eu ia fazer embarque em aeroporto, né? O que você faz? Músico? Ah, é? Se eu for explicar minha vida sem estar na mídia, você tem que contar uma história. Toco no Faustão, resume. Não era exatamente o que eu queria dizer, né? Mas, então, trazia um público novo. Meu vizinho passou a me respeitar mais, né? As pessoas queriam muito isso, mas foi muito positivo. Então, quando acabou o programa, na verdade minha vida nunca parou fora do programa. Só que, obviamente, a vida no programa ela é à vista de todos, né? Todo mundo te vendo lá, sabe que você tá... Todo mundo fala ator de teatro, quando tá na TV, lota o teatro. Né? Quando não tá, ninguém vai ver, porque ele não tem a mídia, né? Uhum. E comigo era a mesma coisa. Então, continuei simplesmente fazendo o que eu já fazia, que eram os workshops que eu faço muito, as minhas tours fora do país e dentro do país, que eu continuei fazendo. Investindo nisso, né, no meu nome, desde a época, muito antes do Faustão, já tinha esse nome. Isso só foi aumentando de fato e trocando as mídias. Era revista, agora YouTube, Instagram, TikTok, que seja. Bom, Marcinho, então nada mudou, nada mudou. A gente já está com o tempo aí meio estourado, né? Mas eu não posso deixar você sair daqui sem falar uma coisa que a gente conversou antes, inclusive, que é a tua visão de música mesmo, né? Você falou dos anos 80, um ambiente que eu compartilho, né? Que eu também experimentei, né? E hoje a música atual, toda essa transformação de lá para cá, como é que você vê a música hoje? Acho que a tua opinião como músico é importante, né? Uhum. E como é que você imagina, né? Se é possível imaginar, né? Que a música, principalmente a brasileira, né? Vai ser no futuro, né? Com novas gerações, o que essa molecada tá tocando, tá ouvindo, como é que se é possível projetar alguma coisa, mas queria que você falasse um pouco do ambiente musical atual, né? Tá. Bom, eu acho que tá muito mais legal agora no sentido de você ter suas próprias vitrines. Você faz você tua empresa, você tua vitrine. Ao mesmo tempo fica confuso porque é muita coisa. Então eu acho que hoje você pode fazer o que você quiser, vai no YouTube de graça, né? Entre aspas de graça, você consegue lançar teu disco, ter sua carreira, fazer teu curso, levar isso para o mundo inteiro, assim, num segundo. Você está na Ásia, né? Explorar isso com muito mais facilidade. Porém, eu acho que tem que ter tá muito descontrolado. Então, meu medo é só isso. Porque você antigamente sabia, as pessoas famosas eram sempre as mesmas, né? Hoje em dia qualquer um é famoso, tem os nichos, a gente estava comentando, Lollapalooza. Eu quase não conheço nenhuma banda que vai, me assusta a quantidade de gente que canta, você vê na boquinha das pessoas cantando todas as músicas, né? Verdade. Então isso, por quê? Essa pessoa que está lá fez a banda dela acontecer do jeito dele, né? E a mídia não controla, mas isso é muito bom. A gente tinha que pagar para tocar, a gente tinha que... Tempo de entrevista, hoje o podcast deixa você falar 5 horas, 10 horas, você pode ter seu próprio podcast. Então tá muito melhor, só tá descontrolado. Então eu acho que tem muita gente boa, dá pra gente pesquisar. Eu acho que cada música tem que fazer sua parte, eu faço a minha, fazendo a minha verdade, eu acho que isso é muito importante. Eu faço o papel de mostrar as coisas que a gente gosta para os mais jovens, de levantar a bandeira da música brasileira sempre que eu posso, expor meus ídolos para essa galera, falar todos aqueles nomes que a gente comentou aqui fora do ar, para os mais jovens, dizendo, cara, respeita esse cara, se esse cara não existisse, esse outro nem sonharia estar aqui, como eu. Existo por causa de um monte de ídolos meus que já passaram aí. Uhum. E esses outros ídolos por causa de... Então é legal resgatar isso. É difícil, né? Mas é bom contar essa história. Então acho que a música está num excelente caminho. Eu acho que é uma pena a mídia não forçar um pouco essas bandeiras, né? Porque apesar de a gente ter essa escolha, como eu falei, como está tudo desgovernado, tem que ser orientado. Né? Então um professor de música, ouvir as histórias, acho que é importante. Está muito confuso. Acho que em todos os setores. Tem muito de tudo. Né? Aliás, assim, né, a gente, até para fechar, a gente estava até em outros episódios conversando sobre uma bandeira corporativa muito comum, que é a tal do ESG hoje, e dentro dessa agenda tem um negócio chamado diversidade, que todo mundo levanta a mão e fala, poxa, eu tenho que seguir, o mundo é diverso, tem que ter diversidade, etc, etc. Mas você ter diversidade em relação à cor da pele, à opção sexual, a gênero, etc., mas não ter diversidade em relação à música, cultura, opiniões, etc., não faz muito sentido, né? Então,
que essa diversidade também chegue para a música e que todo mundo possa consumir o que quiser, não só de coisas antigas, mas de coisas novas, produzir, colocar, dar o teu recado, né? Cara, eu torço para que eles descubram coisas que a gente considera musicalmente ricas, né? Com letra, melodias, assim. Eu torço para acontecer esses fenômenos. Cada vez acontece menos, mas eu percebo que uma coisa não mudou. Se você pega um Roda Viva da Gal Costa, sei lá, 30 anos atrás, o discurso é o mesmo. As coisas populares, elas são mais fáceis de digerir. Sem dúvida. Isso é sempre, todo mundo fala, quanto mais você estuda, mais se distancia das pessoas. Quanto mais você souber, você não vai querer conversar com quem não sabe. Você fala, putz, não tem muita paciência. A música é a mesma coisa. A gente que estuda, procura coisas boas, a gente fala, nossa, isso é tão infantil que não me pega, né? Uhum. Então, vou repetir, o meu papel como músico é fazer minha verdade primeiro e tentar mostrar, resgatar esses ídolos, mostrar as coisas que a gente considera ricas, e gosto não se discute, não adianta. Né? Gosto se lamenta. Né? Então a gente tentar brigar por coisas que a gente considera ricas musicalmente falando, com letra, como eu falei, melodia, harmonia, seja música clássica, seja em qualquer vertente. Sempre tem um ruim, o mais fraco tem o melhor. Assim, então a gente tem que levar isso para a galera, dar opção de escolha para eles. Hoje tem, mas está muito confuso. E conta com a gente aqui, porque diversidade a gente comunica, e diversidade cultural principalmente. Nossa, então se a gente puder divulgar... Fundamental. Agradeço o espaço. Muito legal. Marcinho, obrigado, cara. Obrigado pela tua presença aqui, ter aceito o convite. Uma honra. A gente vai fazer mais 5 programas para falar de música, que é um assunto que eu gosto. Tem muito assunto, né? Tem muito assunto. A gente nem aprofundou em nada. Não aprofundou em nada. Pessoal, obrigado aí pela audiência. Estamos encerrando aqui mais um episódio do Resenha do PC. Novamente, né, para você acompanhar a gente, basta você ativar o sininho lá do YouTube, né, para você ser notificado dos próximos episódios, ou visitar lá o nosso acervo digital na nossa página Procure Digital, procuremedigitaltudojunto.com.br. Vejo vocês na próxima. Abração.